Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, admiradores da seleção argentina. Prazer imenso ter você por aqui. Sim, eu voltei, eu não desapareci, né? Algumas pessoas estavam até perguntando, será que o canal não vai ter vídeo depois da vitória da seleção argentina, né, em cima da França? Será que não vai ter um vídeo? Chegaram a comentar isso aí em alguns vídeos, né? Será que não vai ter um vídeo? Por que não tem um vídeo falando sobre a final e tal? A gente veio trazer, né, um vídeo para falar sobre isso, mas por que depois de alguns dias, né? Qual é o motivo do nosso silêncio aqui do canal? O motivo é simples, tá? Porque meu celular estava quebrado, ele tava descarregando muito rápido e ele estava carregando muito devagar. Então eu precisava resolver isso aí e demorei alguns dias. Fora isso, eu também demorei mais ou menos uns 2 dias para a ficha cair, né? A gente lançou um vídeo aqui no canal, o último vídeo que a gente tinha lançado antes da final da Copa do Mundo era eu explicando por que a Argentina ia ser campeã, né? Então, basicamente era isso. Por que a Argentina ia ser campeã? Eu até pensei, poxa, eu vou lançar esse vídeo antes, mas de certa forma eu tinha uma certa intuição ali. E algo me fazia entender que a Argentina tinha tudo para ser a campeã. Só não aconteceria se desse alguma coisa muito errada, né? Então, o último vídeo que a gente lançou aqui antes da Copa do Mundo, não me lembro se foi na sexta, se foi no sábado, antes da final da Copa, foi explicando alguns motivos, né? Alguns pontos. Eu acho que eu selecionei aí mais ou menos uns 8 pontos, uns 6 pontos, alguma coisa assim, em que eu trouxe para vocês o porquê que a Argentina seria campeã. Isso antes da final, né? E aí, mas de qualquer forma, foi um título que foi emocionante, né? Foi um título, assim, que foi o maior jogo de todas as finais de Copa do Mundo, ou pelo menos uma das maiores finais de Copa do Mundo, dependendo da interpretação que você tem. Uma coisa que eu acho que é meio que indiscutível é que teria sido ali a maior final do século XXI, né? Isso aí eu acho que todo mundo concorda com isso. Foi um jogo extremamente emocionante, um jogo cheio de reviravoltas, né? Para quem estuda, por exemplo, roteiro, storytelling, eu já fiz um curso de storytelling que a gente falava muito sobre a jornada do herói. E essa final ficou muito parecendo assim a jornada do herói, sabe? Por isso que eu acho que Messi está sendo tão exaltado, né? Tem um autor que fala muito sobre isso, que é o Joseph Campbell, mas quem estuda aí a arte de escrever, de fazer roteiros, por exemplo, sabe exatamente do que significa a jornada do herói. Então, essa final, ela acabou trazendo um pouco dessa jornada do herói, os altos e baixos, né? A quantidade de filmes que existem no mundo, não só de super-heróis, tá? Mas a quantidade de filmes que existem no mundo, que tem esse tipo de roteiro, né? Um reviravolta, parece que tudo tá indo bem. Por exemplo, a Argentina faz 2-0, e aí depois tem uma virada, né? Tem um problema muito grande em que o herói precisa resolver, é quando a França faz o 2-2 ali, né? E Messi precisa resolver aquela situação, e aí ele vai e faz um gol. Mas aí tem uma nova virada, tem um novo reviravolta, porque a França chega a empatar com o Mbappé. Então ficou muito assim, no psiquismo, né? No psiquismo do povo, isso remonta muito uma estrutura, digamos assim, arquetípica, né? De herói e anti-herói. Para o Mbappé, ele ficou sendo naquela final como se fosse basicamente um anti-herói. Isso pelo menos para a visão de quem estava torcendo para a seleção argentina. Mas não é sobre exatamente isso que eu quero falar hoje. O que eu quero falar, né, eu vim trazer alguns pontos aqui do porquê que a Argentina teria transformado o futebol. Na minha opinião, a gente está vendo a história acontecer, né? De tempos em tempos, algumas seleções elas transformam o mundo do futebol, elas trazem alguma coisa nova. Aconteceu isso com a Argentina agora, como teria acontecido com a Holanda na década de 70, né? Tanto é que a Holanda chega a 2 finais consecutivas na década de 70, em 1974 contra a Alemanha e em 1978 contra a Argentina. E aí, em 74, mais especificamente, a Holanda traz uma estratégia completamente inovadora, que é um jogo feio, esteticamente falando, né? Se você hoje, por exemplo, do século XXI, você é de uma geração que nasceu ali, pelo menos na década de 80, década de 90, ou até mesmo no início dos anos 2000, você vai assistir o jogo da Holanda em 1974, você acha que é um bando de peladeiros, né? Uns caras que gostam de jogar, como a gente chama aqui em Recife, pelada, como eu gosto de jogar o baba, né? Como se chama lá em Salvador. Você acha que os caras são completamente desorganizados e, enfim, é algo que transformou aí o futebol, os jogadores sem posições fixas necessariamente, todo mundo vai em cima da bola, é um negócio absurdo, assim. Eu acho que naquele período acabou transformando um pouco o futebol. Depois de algumas Copas do Mundo isso acontece, né? O mundo começa a se discutir o que tem de novo, por exemplo, o que é que surgiu de tendência. A gente tem uma coisa que eu observo muito em 2014. Em 2014, a Alemanha, que foi a campeã do mundo, fazia muito uma jogada que era o seguinte: os caras atacavam
E eles atacavam às vezes até pelas laterais ali, e quando eles chegavam na linha de fundo, eles jogavam a bola para trás, né? Para um jogador que tivesse melhor posicionado. O Brasil cansou de tomar gol da Alemanha dessa forma aí, né? Mas outras seleções, eu observei que outras seleções começaram a fazer isso. Inclusive o gol da Argentina contra a Croácia foi um gol muito parecido com os gols que a Alemanha, o terceiro gol que eu tô falando, né? Foi um gol aqui onde Messi vai para a linha de fundo, faz aquela jogada brilhante, vai para a linha de fundo e aí ele atrasa um pouco para Álvares, que estava em melhor condições. Isso é uma coisa que a Holanda fazia muito em 2014 e eu comecei a perceber que os times começaram a fazer isso, né? Então, de tempos em tempos, você tem essa mudança aí. O que eu estou querendo falar aqui? Eu vou te falar alguns pontos do porquê que eu acho que a gente está vendo a história acontecer na nossa frente e o porquê que a Argentina, por exemplo, ela transformou o futebol. Depois dessa Copa do Mundo, depois dessa final, o mundo do futebol não vai ser mais o mesmo, tá? E aí eu vou te explicar o porquê. Eu trouxe aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos, tá? 5 pontos. Porque que eu acho que o mundo do futebol ele vai se transformar depois dessa vitória impressionante da seleção argentina. Antes de falar sobre os 5 pontos, eu vou te falar só o seguinte, só para você ter uma noção da grandeza de Messi a partir de agora. Messi acaba quebrando 12 recordes que a gente conseguiu encontrar aqui. Porém, eu acho que se você pesquisar mais, talvez você até encontre outros, né? Então a gente vai falar sobre 12 recordes que Messi quebrou e a gente vai falar também sobre os 5 pontos que eu venho trazer, explicando por que a seleção argentina transformou o mundo do futebol a partir de agora. Então, os recordes de Messi são: Messi agora é o jogador com mais jogos em Copa do Mundo, ele tem 26 jogos, né? Se eu não me engano, o anterior era um alemão chamado Matheus, né? Matheus, que tinha 25 jogos, aí agora Messi é o que tem 26, o jogador que tem mais jogos em Copa do Mundo, que são 26 jogos. Número 2, o jogador com mais assistência em Copas do Mundo, que são 9 assistências, tá? O único jogador a marcar em todas as fases da Copa do Mundo, ok? Porque existiam fases, inclusive até que o jogador marcava, né? Ele marca na primeira fase, mas na segunda fase ele não consegue marcar gols. E quem diria, né? Porque esse final do Messi foi um final, se é que houve um final, né? Se é que Messi realmente vai encerrar a carreira e não vai jogar a próxima Copa do Mundo. Eu tenho a impressão que ele joga alguns jogos aí com a seleção argentina, mas não tem nada além disso, né? Que ele possa conquistar, a não ser uma segunda Copa do Mundo. Mas possivelmente ele vai sair agora. Eu acho que ele vai sair, tá? Eu não sei. Espero que não, mas eu acho que ele vai sair. Para sair por cima, inclusive, né? Mas vamos lá. Jogador com mais assistências em Copa do Mundo. O único jogador a marcar em todas as fases de Copa do Mundo, tá? E aí o que eu ia falar era quem diria, porque Messi em 2010 saiu da Copa do Mundo, na Copa 2010, na África do Sul, sem marcar nenhum gol, extremamente criticado e tal. O jogador com mais jogos como capitão de sua seleção, né? São 20 jogos como capitão de seleção. Apenas em 6 jogos ele não foi o capitão. O único jogador argentino a marcar em 4 Copas do Mundo, é outro recorde que ele quebrou, esse é o 5º. O 6º recorde, jogador com mais minutos em Copa do Mundo, são 2.314 minutos que Messi tem em Copas do Mundo. O único jogador, sétimo recorde, né? O único jogador a dar assistências em 5 Copas do Mundo, tá? Nas 5 Copas ele foi o cara que deu assistência. Em 2010, por exemplo, Higuaín fez um hat-trick praticamente por causa de Messi, né? Até Palermo, em 2010, fez gol. Até Palermo, né, que não ia bem na seleção depois daquela Copa América em 1999, que ele perdeu 3 pênaltis contra a Colômbia no mesmo jogo, não conseguiu mais vaga na seleção argentina, e aí o técnico de 2010 era Maradona. Até Palermo fez gol por causa de Messi contra a Grécia, né, só você pegar o lance. 8, né, 8º recorde, maior vencedor do prêmio de melhor do jogo, são 11 vezes que Messi ganha como o prêmio de melhor do jogo. Recorde número 9, jogador que mais participou de gols em Copa do Mundo, né? 22 gols, ele teve participação direta. Recorde número 10, jogador mais novo a participar de 5 Copas do Mundo, né? Então ele com 35 anos participou de 5 Copas do Mundo. Daqui a 3 anos e meio a gente vai ter uma outra Copa do Mundo, tá? Então, sim, Messi pode participar da próxima Copa.
Ele pode participar, né? E eu torço para que isso aconteça. E número 10, e até porque pensando bem, ele vai jogar leve, né? Ele não tem obrigação mais nenhuma de mostrar. Ele vai mostrar o quê? Ele vai jogar, se ele jogar em 2014. O problema disso são as privações que o jogador tem que passar para jogar uma Copa do Mundo. Fora isso, né? Ele não tem que provar mais absolutamente nada. O mundo do futebol já se rendeu aos pés do craque Lionel Messi. Número 10, jogador mais novo a participar de 5 Copas do Mundo. A gente já falou isso aí, né? Acho que já falou. Número 11, o jogador com maior intervalo entre o primeiro e o último gol em Copas do Mundo, né? No caso, 16 anos, 5 meses e 20 dias. Pelo que eu entendi é o seguinte, entre o primeiro gol que ele fez e o segundo e o último gol que ele fez, passaram-se, isso em Copa do Mundo, passaram-se 16 anos, 5 meses e 20 dias. Lembrando que o primeiro gol de Messi é contra a Sérvia e Montenegro na Copa do Mundo de 2006. Ele era reserva, ele entra no time e acaba fazendo gol. A Argentina ganhou de 6-0 naquele... Não só acaba fazendo gol, como ele também deixa Crespo na cara do gol, né? É válido ressaltar isso, porque o gol de Crespo foi praticamente o gol de Messi ali. Mas foi Crespo quem colocou para dentro, então a Argentina ganha de 6-0, né, da Sérvia e Montenegro. Se eu não me engano, foi o segundo jogo. O primeiro jogo teria sido ali contra a Costa do Marfim, o segundo jogo contra a Sérvia e Montenegro, o terceiro jogo foi contra a Holanda, que foi um empate. Mas nesse jogo aí da Sérvia e Montenegro foi 6-0, né? E o número 12, o recorde número 12, jogador mais velho a marcar e dar assistências em um mesmo jogo de Copa do Mundo. Com 35 anos, 5 meses e 19 dias, ele dá assistência para gols da Copa do Mundo. Aí é que tem um detalhe, são 12 recordes quebrados por Lionel Messi. Se você pesquisar, talvez exista mais ainda, né? Porque aqui, por exemplo, se a gente for falar com relação especificamente à seleção argentina, ele é o jogador que mais jogou em Copa do Mundo, né? Antes teria sido Maradona e Mascherano, mas ele agora se transformou no jogador que mais jogou, são 26 partidas, né? Maradona e Mascherano, enfim, ele tem vários recordes aí se você comparar Messi com a seleção argentina em si. Mas vamos falar agora sobre 5 pontos que eu quero trazer aqui. Existem mais, obviamente, mas eu tô vendo que o vídeo vai ficar muito longo. 5 pontos do porquê que a seleção argentina transformou o mundo do futebol. Por que a gente está vendo a história acontecer na nossa frente? Por que o mundo do futebol e a história da Copa do Mundo não vai ser mais a mesma depois da vitória da seleção argentina, tá? Então, primeiro ponto que eu queria ressaltar aqui. A importância de manter segredo sobre a escalação do time, ok? O Scaloni, o único momento assim que a gente viu o Scaloni mais ou menos estressado foi quando ele percebeu que estavam vazando informações sobre a escalação dele para o próximo jogo, né? Então ele ficou um pouco chateado, inclusive ele até chegou a dizer, bom, não sei o que é que está acontecendo aqui, porque estão vazando informações sobre a escalação, e aí ele foi brilhante, assim, o cara foi genial. Porque na final ele fez a imprensa acreditar, que ele iria entrar com 3 zagueiros. E assim ele acaba influenciando, inclusive, a França a não necessariamente mudar o seu esquema. Ele fez a imprensa acreditar, toda a imprensa noticiou que ele iria entrar com 3 zagueiros e 2 laterais, ou seja, para tentar parar Mbappé, a Argentina vem recuada, vem com 3 zagueiros e tal, coisa que não tinha acontecido no Mundial. Lembrando que a Argentina permitia, por exemplo, que a imprensa acompanhasse os treinamentos da Argentina por 15 minutos. Depois colocava todo mundo para fora e não tinha conversa mesmo, tá? Colocava todo mundo para fora. E aí Scaloni percebeu que estavam vazando informações. Então o que é que ele começa a fazer o quê? Ele começa a treinar, né? Isso é uma coisa que ele já estava fazendo antes, mas ele começa a passar um certo tempo treinando a Argentina num 3-5-2, né? E todo mundo pensou que a Argentina fosse entrar com 3-5-2. Só que quando dá 1h30 antes do jogo, 1h30 antes do jogo, ele chega a dizer para Di Maria, você vai entrar. Ou seja, ele faz inclusive os jogadores da Argentina pensarem que tinha um esquema, né? Tinha um esquema que era o 3-5-2, e ele vai justamente para o 4-3-3. Ou seja, ele entra com Di Maria, ele pega a França completamente despreparada. A imprensa já estava noticiando o 3-5-2, a Argentina entraria com 3 zagueiros, e até os jogadores, de certa forma, o que parece, pelo menos alguns deles, né,
imaginavam que Di Maria não fosse jogar e tal, até porque Di Maria não estava 100%. Então, o que acontece? Ele muda isso, né? E acaba pegando o Deschamps de surpresa. Ele acaba pegando o técnico da França de surpresa, tá? Eu acredito que tenha sido uma coisa deliberada, porque ele realmente ficou muito chateado. Ficou muito chateado quando começaram a vazar informações sobre a mudança que ele estava fazendo, a variação tática que ele estava fazendo e os testes que ele estava fazendo. No sábado já começaram a noticiar, já começaram a ventilar notícias, né, sobre a possibilidade da Argentina entrar com 3 zagueiros, e isso foi noticiado, inclusive, até no domingo pela manhã e tal. Então todo mundo estava certo que a Argentina ia entrar com 3 zagueiros. E a Argentina entra apenas com 2, né? E entra com Di Maria lá na frente. Di Maria não estava jogando nos últimos jogos e foi uma surpresa para todo mundo. Inclusive, isso explica o porquê que o Acunha, que foi uma coisa que eu não entendi logo no início, o porquê que o Acunha ficou na reserva, tá? Por que o Acunha ficou na reserva? É por isso que eu acho que foi uma coisa deliberada. Ele sabia o que ele estava fazendo. Porque ele sabia que não ia dar para jogar com o Di Maria o jogo todo. E aí ele tiraria o Di Maria e entraria com o Acunha. E se fosse para os pênaltis, ele tinha a possibilidade de fazer o que ele fez, que é justamente recuar o Acunha e colocar o Dybala para bater pênalti. Então ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. O que ele queria? Enganar o outro time. Ele queria que a outra seleção, que no caso a França, se preparasse de uma forma errada para o que ele estava propondo para o jogo. Então, eu acho que isso é uma coisa, né? O Brasil em 2014 foi muito criticado por causa daquele oba-oba nos treinos da seleção, que tira a concentração. Vários jogadores já falaram que isso tira a concentração e tal. Fora isso, tem uma questão de escalação, né? Os jornalistas estão vendo o que é que o técnico está fazendo. E eles, como os jornalistas, eles precisam veicular notícias, eles acabam dando munição para a outra seleção, para saber exatamente o que está sendo feito no treino. Então, assim, sempre tinha, né, notícias assim, mas a determinada seleção está treinando pênaltis, né? Essa seleção X está treinando pênaltis. Então, você já está fornecendo informações, né, de que, primeiro, que o time está preparado. Segundo, quem são os possíveis batedores, né? Terceiro, por exemplo, qual seria a possibilidade da estratégia dessa seleção de conduzir o jogo para os pênaltis, né? Então você tem aí uma série, deixa eu ajeitar aqui porque está bem escuro, eu estou vendo agora. Então você tem uma série de informações, né? E aí a Argentina mantém esse segredo do início ao fim sobre essa escalação, né? Ponto número 2, né? Por que eu acho que a Argentina transformou? A Argentina ressalta agora, né, nessa Copa 2022, a importância de você estudar minuciosamente os adversários. É bem verdade que isso não é novidade para ninguém. O próprio Marcelo Bielsa, em 2002, ele teria levado para a Copa do Mundo várias fitas cassete. E na casa dele tinham várias fitas cassete com vários jogos de várias seleções. E ele via aquilo ali durante várias horas por dia, né? Quando ele estava de folga e tal, ele ficava assistindo os jogos. Então era um cara quase que obsessivo, né? Por jogo e por variações táticas e tal. E o Marcelo Bielsa fazia isso muito bem. O problema é que na época de Marcelo Bielsa não se tinha uma certa escassez de informação. Tanto é que ele tinha fitas cassetes. Talvez alguém que esteja assistindo hoje nem saiba direito o que é uma fita cassete. Então, na época de Marcelo Bielsa não se tinha essa possibilidade que você tem hoje de num celular você assistir, por exemplo, os jogos, né? Os jogos que aconteceram e você, por exemplo, desenvolver estratégias a partir da fragilidade do adversário. Então, e outra coisa, essa questão, por exemplo, de estudar os adversários, a Argentina mudou-se taticamente, ela se adaptou taticamente para poder digamos assim, atacar o adversário nas suas fragilidades e não deixar, por exemplo, que o adversário cresça nas suas fortalezas. E o exemplo maior disso é o jogo contra a Croácia, né? Que a Argentina ocupou demasiadamente o meio de campo porque sabia que se perdesse o meio de campo ia perder o jogo contra a Croácia porque viu o jogo do Brasil, né? Então você tem aí mudanças táticas da Argentina de acordo com o adversário, visando justamente fazer com que aquele adversário potencialize as suas fragilidades e enfraqueça as suas fortalezas. Ponto número 3. Jogadores sem lugar garantido. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque o Scaloni ele soube fazer isso, né? Eu não sei quais eram as conversas que ele tinha com os jogadores nos bastidores, mas uma coisa que me preocupou muito, eu cheguei a falar disso em vídeos aqui, é a questão da saída de Lautaro Martínez, por exemplo.
né? Então você tinha a saída de Lautaro Martínez, você tinha Di Maria em algumas situações com condição de jogo, como na questão da semifinal contra a Croácia, mas não foi utilizado, não foi necessário mesmo. A gente falou também no vídeo aqui que talvez ele não fosse utilizado mesmo, porque não seria necessário e tal. Mas o fato é que a Argentina, na verdade, ela não tinha jogadores garantidos. O único que tinha era Messi, né? E talvez Ali Martinez, né? Talvez Ali Martinez. Mas o resto não tinha lugar garantido, né? Então não tinha esse negócio do cara, ele simplesmente por causa do nome dele, por tudo que ele fez no passado, ele ter um lugar garantido. Se ele não tivesse jogando bem, ele não ia jogar mesmo, como foi o caso do Lautaro Martínez, né? Deu chance para o Álvares entrou bem e aí ficou até o final da Copa do Mundo. Então, assim, a Argentina, na verdade, ela soube fazer essas modificações muito bem. Isso é um problema de gestão de conflitos, né? Também de bastidores. É uma questão de diálogo, uma questão de liderança, né? A forma como o técnico ele lidera essa equipe. Então, tem toda uma atmosfera aí, né? Questões, digamos assim, psicológicas que estão envolvidas nessas mudanças aí. Mas também a Argentina tinha uma possibilidade de fazer essas mudanças de uma forma mais tranquila por causa de questões táticas. O problema foi justamente que me preocupou com o Lautaro Martínez, porque ele sai para a entrada do Álvares, né? Então o Scaloni entendeu que ele não estava cumprindo o papel dele. Estava esperando muito lá na frente, tanto é que ele ficou muito impedido lá contra a Arábia Saudita. E talvez para que Messi não corresse tanto, ele tivesse que fazer justamente se recuar um pouco, né, para deixar Messi um pouco lá na frente. Ou seja, o cara que está jogando com o Messi nessa Copa do Mundo, né, que o Álvares fez isso muito bem, é o cara que tem que fazer o trabalho sujo. Ele tem que voltar para marcar para que Messi não corra bastante. Afinal de contas, a gente está falando de um cara que tem 35 anos e jogou toda uma temporada em alto nível, né? Então, os jogadores não têm lugar garantido. Isso é uma coisa que o Portugal também mostrou que sabia fazer isso, com a saída do próprio Cristiano Ronaldo. E vamos dar o mérito também para a França, o próprio Deschamps, né? Tirou Dembélé, tirou Griezmann, né? Tirou jogadores importantes, tirou caramba, esqueci o nome daquele atacante, inclusive, da França, o atacante que fez gol, não é Rabiot, esqueci o nome dele agora, mas fosse Giroud. Então ele tirou Giroud, né? Tirou Griezmann, tirou Dembélé, jogadores ali que você não podia imaginar que fossem sair na Copa do Mundo. Antes do jogo começar, acho que jamais alguém imaginaria isso, né? E aí a gente tá falando de jogadores que saíram ainda no primeiro tempo, né? Outra coisa também, apostar em técnicos jovens. Seleção Argentina apostou no técnico jovem, foi uma aposta muito... Ele era um técnico interino, né? Ele era auxiliar, né, na Copa de 2018. Então a Argentina estava sem dinheiro, a AFA estava sem dinheiro para contratar um grande nome. E aí uma coisa interessante que eu tô vendo muito a discussão, pelo menos aqui no Brasil, é quem vai ser o novo técnico da seleção brasileira. E os caras querem porque querem pegar um grande nome, sabe? Aí agora tá se especulando que talvez seja Zidane, né? O que seria muito irônico. O Zidane foi o carrasco da Copa do Brasil de 1998. E também jogou brilhantemente em 2006 na eliminação do Brasil. Mas, enfim, águas passadas não movem moinhos, né? Então talvez seja o Zidane. Trazer ou não trazer, por exemplo... trazer ou não trazer técnico de fora. Eu vou falar uma coisa aqui. O Brasil está muito atrasado, muito atrasado. O Brasil caiu numa falácia do sucesso, porque ganhou 5 Copas do Mundo, né? Então o Brasil caiu nessa falácia do sucesso e o Brasil cai numa armadilha, né, que na antropologia a gente chama isso de determinismo biológico. Isso é uma coisa que já está extremamente ultrapassada. Na sociologia se discute isso, na antropologia se discute isso, na etnopsicologia se discute isso. Quando você tem premissas baseadas em determinismos biológicos, o que isso quer dizer? Ou seja, o cara acha que só porque ele nasceu... Isso, na verdade, é um determinismo geográfico, inclusive, tá? Eu falei biológico, mas é geográfico. O cara acha que porque ele nasceu no Brasil, naturalmente ele já vai ter um gene dentro dele, ele vai ter uma configuração celular que vai conduzir esse cara, né? Ele vai ter, por exemplo, sinapses neurais naturais que vai conduzir esse cara a jogar futebol. Isso é uma bobagem sem tamanho, tá? Isso a gente tá falando de questões que já foram, inclusive, observadas e já foram refutadas na antropologia desde a década de 1950 do século passado. Mas o Brasil acha que o Brasil é o país do futebol. Isso é uma falácia absurda, né? Inclusive, se você pegar os títulos oficiais da FIFA,
A Argentina é a seleção que mais venceu em títulos oficiais da FIFA, né? Mas assim, por que eu tô falando sobre isso? Porque no Brasil se discute muito quem vai ser o novo técnico. Olha, você pode pegar um técnico jovem e treinar esse técnico, né? Que se for um técnico que queira aprender, esse camarada, ele pode trazer resultado, tá? Inclusive pode trazer mais resultado do que outro técnico que seja um figurão. O Scaloni era, se eu não me engano, o técnico mais novo da Copa do Mundo, tá? Eu acho que talvez ele fosse até mais novo do que o técnico da Croácia. Tem um do Marrocos, tem um cá minhas dúvidas. Mas a gente tá falando de um técnico que era definitivamente um dos técnicos mais mal pagos dessa Copa do Mundo e um dos técnicos mais novos dessa Copa do Mundo, se não mais novo. Significa que não necessariamente precisa ser um figurão. Vamos dar chance aos mais novos que queiram aprender, que queiram fazer um bom trabalho e que tenham um comprometimento, que estejam abertos a aprender. A Argentina está dando um show em técnicos, né? Se você tira Scaloni, você tem uma possibilidade tão grande de grandes técnicos para a seleção argentina, que o problema acaba sendo dinheiro, porque esses caras são tão bons que eles estão ganhando muito dinheiro lá fora. E você não vê o Brasil com essa tradição de técnicos. Se você pegar a Copa América de 2015, nas semifinais, todos os técnicos eram argentinos, tá? O Sampaoli era do Chile, né? O Gareca era do Peru, né? O próprio Tata Martino, que era técnico da Argentina. Se você pegar os quatro da semifinal da Copa América de 2015, e talvez isso tenha acontecido inclusive até em 2016 também, eu não consigo lembrar, os técnicos eram todos argentinos. Então, enfim, a Argentina acaba transformando o futebol porque falam também sobre a importância de você apostar em nomes mais jovens, né? E jogadores, por último, a gente queria falar sobre jogadores com mais de uma função. A gente já falou aqui, por exemplo, que a Argentina nessa seleção não tinha espaço para aquele atacante, o 9. Romário, por exemplo. Romário teria chance dessa seleção argentina? Minha opinião, não. Não tem como. Não tem como. Romário na Copa de 94, talvez sim, mas Romário no final de carreira, não tem como. Você perde um jogador que fica parado lá na frente. E aquele 9 que fica estancado lá na frente não tem condições, né? O Álvares, por exemplo, ele descia bastante para fazer essa ligação. Aí fica a pergunta, quem é que fazia marcação, por exemplo, no meio de campo da Argentina? Era Enzo Fernandes? Enzo Fernandes marcou o gol, né? Era o McAllister marcou o gol. Inclusive o McAllister foi o cara que deu assistência para Di Maria, só para você ter uma ideia de como esses caras têm uma variação de função dentro de campo. Função dentro de campo. A jogada Messi recebe a bola, joga para Álvares, tá? Se eu não me engano, ele joga para Álvares que está na lateral. Álvares está na lateral. Álvares joga para McAllister, que estava fazendo a função do próprio Álvares. E McAllister joga para Di Maria, né? Os jogadores eles não tinham função fixa, né? Não tinham aquele negócio que... a entrada do Acunha, por exemplo. Se você analisar a entrada do Acunha, né, tinha um propósito. Por que o Acunha começa no banco? Porque o Scaloni sabia que não podia jogar os 90 minutos com o Di Maria. E aí Di Maria joga em alto nível, depois ele sai, né? E ficou uma incógnita, mas vamos colocar como se o Di Maria não tivesse condições de jogar. E aí o Acunha entra para cumprir a função de Di Maria. Ele teria condições de jogar melhor, não entra bem, tá? O Acunha não entrou bem. Depois o Scaloni recua o Acunha para lateral. E você recua o Acunha para lateral para poder entrar Dybala para que o Dybala pudesse bater pênaltis, tá? Então você tem todo a Di Maria, por exemplo, você via Di Maria, não na final especificamente, mas em outros jogos, você via Di Maria pela esquerda e você via Di Maria pela direita. Contra a Arábia Saudita, por exemplo, Di Maria jogou o tempo todo pela direita, né? Depois dos outros jogos que começou a variar. Contra o México começou essa variação. Então, às vezes, você tinha Di Maria... A última vez que eu vi isso acontecer na Argentina foi em 2002, né? Com Kili Gonçalves e Cláudio Lopes. Um pela direita, outro pela esquerda, e aí, às vezes, você variava, né? Você tinha Kili Gonçalves jogando pela esquerda e o Cláudio Lopes jogando pela direita. Então, assim, a gente falou de vários recordes, várias transformações. É óbvio que daqui a algum tempo vão bater esse recorde de Messi, né? O próprio Mbappé é um forte candidato para bater o recorde de Messi. Mas, enfim, o fato é que a seleção argentina acabou transformando o mundo do futebol. Nós estamos vendo a história acontecer na nossa frente, tá? E eu fico muito feliz por isso. Espero que você tenha gostado. Esse é o último vídeo, provavelmente, né? Esse é o último vídeo desse ano. Eu vou me organizar para que no próximo ano a gente traga aí notícias do Pan-Americano, porque vai haver uma seleção agora em janeiro.
para saber, uma etapa eliminatória, né, para saber quem é que vai disputar a Copa do Mundo Sub-20, né, o Mundial Sub-20. Se eu não me engano, o Mundial Sub-20 vai ser no próximo ano, já em 2023, tá? E a Argentina é a maior campeã, é ex-campeã desse torneio Copa do Mundo Sub-20, e é importante a gente acompanhar esse pessoal do Sub-20, porque é o futuro da seleção. Lembrando que Saviola, por exemplo, foi campeão do Mundial Sub-20, né? D'Alessandro foi campeão mundial Sub-20, Colotini foi campeão mundial Sub-20, Maxi Rodrigues foi campeão mundial Sub-20, Messi foi campeão mundial Sub-20, Di Maria foi campeão mundial Sub-20, Agüero foi campeão mundial Sub-20, acho que Mascherano deve ter sido também. Enfim, você tem ali uma geração que é exatamente o futuro, tá? O que me faz... A Copa do Mundo Sub-20, ele traz algumas tendências, o que me faz entender, se você pegar os últimos campeões, que cada vez mais vai ficar mais difícil ainda, vai ficar mais equilibrado, vai ficar mais difícil ganhar uma Copa do Mundo, porque o Mundial Sub-20 está mostrando que, inclusive, países asiáticos estão chegando cada vez mais longe e sendo campeões, né? Então, todo o planeta está investindo bastante no futebol, porque acaba percebendo que isso é uma forma de unir o povo, isso é uma forma de gerar dinheiro, né? De gerar recursos, de promover o turismo e por aí vai, tá? Então, espero que você tenha gostado. Agora, tem um link aqui abaixo. Dá uma olhada no link aqui abaixo, que eu acho que você vai gostar desse link que está aqui abaixo, tá? E agora estão aparecendo 2 vídeos para você. Um deles sou eu que estou te indicando, o outro é o próprio YouTube que está te indicando. Então, eu vou combinar o seguinte com você. Você escolhe um dos 2 e eu vou te ver neste próximo vídeo, tá? Forte abraço e até lá!